Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui mais uma vez para a playlist livros e hoje eu vou trazer um pouquinho de história. Não uma história comum, assim, muito conhecida de nós brasileiros, até porque são fatos provenientes do estrangeiro, mas que de alguma forma tiveram impacto aqui no Brasil, principalmente o primeiro livro. E esse primeiro livro eu vou falar da escravidão e do tráfico de escravos, né? Esse sofrimento que gerava, né, esse transporte via oceano em navios sob condições muitas vezes desumanas, né, onde seres humanos escravizados eram transportados, né, do continente africano principalmente para as Américas, não só a América do Sul, mas também a América do Norte, né, os Estados Unidos, que foi também um grande país escravocrata. E é muito interessante. Então, voltando aqui ao ponto, o primeiro livro é esse aqui, ó. O Navio Negreiro. Não confundir com Castro Alves, tá, gente? Esse aqui, ele é escrito por um professor da Universidade de Pittsburgh, né? Especialista em História Marítima, que é o Marcus Rediker. E é muito interessante, porque a abordagem que ele vai fazer é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, de escravidão, né, que a gente vê muito em livros brasileiros e em livros norte-americanos também, do tratamento do escravo aqui, das condições, né, na senzala, no trabalho, e o foco dele é um pouco diferente. O foco dele vai ser principalmente no trajeto, né, como era essa partida da África em longos períodos, né, em alto mar, em condições subhumanas, até se tentar chegar vivo, né, nas Américas. E o foco dele é exatamente esse. E por conta disso, ele vai falar um pouco também da história da América, um pouco da história da África, porque acaba tendo uma ligação. A questão da escravidão com o momento histórico desses continentes e dos países que faziam parte, né? Então é bem interessante. Até por conta disso, eu acho que é uma obra inédita. Tem um ineditismo muito grande, porque ela vai trazer a questão das relações sociais dentro dos porões dos navios, né? Porque imagina só, você ficar um longo tempo preso, praticamente, aquilo ali era uma prisão. Muitas vezes em temperaturas altíssimas, com pouca alimentação, pouquíssima água. Então, assim, ali dentro você acabava criando relações sociais, porque mesmo sendo muitas vezes pessoas de países diferentes, com nacionalidades diferentes, com religiões diferentes, acabava se criando uma relação social ali dentro. E aí teriam os pontos de afinidade e os pontos de separação, né, que acabariam distanciando um pouco e criando divisões, né, nesses porões desses navios negreiros. Então ele vai trazer principalmente essa questão, né, dos aspectos religiosos, que muitas vezes, ao mesmo tempo que juntavam determinados grupos, afastavam outros, né? Então, assim, as pessoas meio que iam se unindo nas afinidades, naquilo que elas tinham em comum. Até porque o momento ali da viagem era, muitas vezes, você ser embarcado sem conhecer ninguém, sem ter nada, simplesmente partir rumo ao desconhecido, né? Então tem essa questão muito importante dos laços comunitários que aconteciam no navio, a questão das músicas, do aprendizado de idiomas, né, do convívio gerando aprendizado de inúmeros idiomas, até mesmo inglês e algumas línguas europeias, porque muitos dos países da África, eles foram colonizados por países europeus, né? Então tem essa questão da influência do idioma também. Então havia essa rotatividade, né, dentro do navio, trazendo essa questão toda dos idiomas. Mas apesar disso caracterizar uma coisa boa, teoricamente, né, o aprendizado, a música, tinham condições também muito adversas, como abusos sexuais, a brutalidade física, muitos eram espancados até a morte, ou seja, estupros, violência. Então, assim, ao mesmo tempo que você tinha algo bom, você tinha muitas coisas ruins. Além das condições péssimas de viagem, né, você tinha essa questão toda do abuso sexual, da violência, sem contar das próprias mortes em alto mar, né?
não podemos nos esquecer que a gente vivia um período em que tínhamos muitas doenças endêmicas, muitas doenças altamente contagiosas que não tinha cura. Um surto de varíola, por exemplo, levava várias pessoas para o fundo do mar. O capitão do navio ele era a autoridade máxima naquele local, naquele momento. Então cabia a ele muitas vezes decidir quem vivia e quem morria. E em qualquer ameaça que eles sentiam a integridade dos tripulantes do navio, de contaminação e morte, era alto mar. Então, assim, o escravo muitas vezes era jogado vivo em alto mar para morrer afogado ou ser comido por tubarões. Enfim, não tinha muita opção, né? E era uma coisa muito sem sentimento, porque o escravo ele sempre foi visto como uma mercadoria, entendeu? Quando você pegava e jogava um escravo em alto mar, aquilo ali era considerado uma perda de negócio, ou seja, você teve uma mercadoria que se deteriorou, você se desvirtuou daquilo que você queria. É muito triste, mas era assim que eles tratavam o escravo, né? Escravo esse que muitas vezes se tornava escravo pela derrota em guerras, que é o que a gente conhece muito, né? Já viu muito falar aí, mas não só isso. Muitos dos que estavam ali se tornavam escravos por dever. O continente africano recebia muitas mercadorias da Europa e dos Estados Unidos, né, na época da escravidão, principalmente. Então, assim, ao adquirir essas mercadorias a crédito e não ter condições de pagar, bem como o cometimento de pequenos crimes, levavam à escravidão. Então, você dever ou você cometer pequenos delitos te fazia um potencial escravo a ser comercializado como forma de pagar a dívida e remeter você para a América para trabalhar, para ser vendido. E outra questão também que gerava muitos escravos eram as acusações constantes de feitiçaria. Você acusava alguém de feitiçaria e automaticamente você sendo condenado, você sendo considerado um feiticeiro, toda a sua família viria a ser escravizada. Entendeu? Então, assim, é algo muito sério, muito triste, mas que era uma realidade. E para terminar, para o vídeo não ficar longo, a grande fonte do Marcos, do autor, são os próprios capitães dos navios, né? Os documentos que eram arquivados na Inglaterra, porque a Inglaterra sempre foi a dona dos mares, né? Na questão de navegação, lógico que Portugal e Espanha, lá nos anos de 1500, 1490, eles tinham a predominância. Mas quando a gente chega no século XVII, no século XVIII, a Inglaterra ela tem um crescimento da sua frota naval muito grande. E ela se torna dona dos oceanos. Dona, entre aspas, né, gente? Porque ela tem o poder e os melhores navios. E os navios mais rápidos e com melhores condições de transporte. E isso a faz a rainha dos mares. E é isso, gente. É um livro muito interessante. Eu acho que, independente de você gostar de história ou não, se você quiser saber um pouquinho sobre escravidão, sobre tráfico de escravos, não deixe de ler esse livro. Eu acho que vale muito a pena e eu recomendo demais. Tá bom, gente? Então, gente, como o vídeo ficou muito grande, eu vou dividir, tá? O segundo livro de hoje eu vou falar num próximo vídeo. Então peço aí, quem gostou desse primeiro vídeo, já deixa o like, compartilha. Vamos divulgar o trabalho. Isso dá motivação para a gente buscar mais e mais e mais livros. E no segundo vídeo eu vou estar falando de um outro livro, dessa vez de um grande ícone da história da Inglaterra. Até!